Documento de número 1 da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, número 16, 2015. Nos termos do artigo 50 da Constituição Federal, combinado com o regimento interno do Senado Federal, solicita-se que seja convocado a prestar depoimento nessa comissão. Pois não, pela ordem, senador Jorgiano. Eu só queria dizer, a Vossa Excelência, pedir aqui a compreensão para um esclarecimento. Não está escrito em nenhum lugar do regimento interno, em nenhum lugar do regimento interno do Senado, Vossa Excelência recebeu uma informação equivocada. O artigo 242 do regimento interno diz que o requerimento será lido na presença do autor, mas votado não está escrito em lugar nenhum que obrigatoriamente ele tem que ser votado na presença do autor. Só um esclarecimento. Bom, artigo 242, era só para esclarecer. 242. Vossa Excelência pode deliberar que só vai pôr em pauta na presença do autor. Isso eu estou de acordo. Eu expliquei, inclusive, a Vossa Excelência, senador Jorgiano, que, inclusive antes até, e depois expliquei, que já, esse rito já estava sendo executado aqui nas outras sessões. Eu concordo, eu só estou dizendo que não é regimental, é uma decisão de Vossa Excelência. Que não ia mudar, até para mudar eu teria que consultar os outros senadores se eles concordam ou não com a mudança. Eu não ia tomar uma decisão pessoal, dizer, vamos modificar. Pois não. Voltando, então, ao requerimento, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, combinado com o requerimento interno do Senado Federal, solicita que seja convocado a prestar depoimento nessa comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, o senhor ministro de Estado da Saúde, a fim de explicar os efeitos... Raimundo, espera aí. Sim, não há como. Vou repetir. Nos termos do artigo 50 da Constituição Federal, combinado com o regimento interno do Senado Federal, solicita que seja convocado a prestar depoimento nessa Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, o senhor ministro de Estado da Saúde, a fim de explicar os efeitos deletérios do programa Mais Médico nas cidades do interior, de autoria do senador Ronaldo Caiado. Então, pela ordem do senador Jorge Viana. Bem, senhor presidente, caro colega senador Caiado, nós, por acaso, participamos da Comissão de Relações Exteriores juntos e Vossa Excelência aprovou, com a concordância do plenário e, obviamente, também com a alteração que Vossa Excelência fez, a convocação não só do ministro, mas também de outras autoridades para debater esse tema na Comissão de Relações Exteriores. Como o propósito de Vossa Excelência é esclarecer questões ligadas ao Mais Médico, eu apresento uma sugestão ao presidente e peço aí a concordância de Vossa Excelência que se faça isso ou numa sessão conjunta, já que temos, e aí tanto aqui quanto na Comissão de Relações Exteriores se estabeleça essa data, no entendimento a partir de um convite, já que lá Vossa Excelência concordou em transformar em convite, e aqui nós temos uma convocação. Se nós fizermos, transformarmos num convite, vai ficar apenas um ajuste a ser feito pelo presidente dessa comissão, da Comissão de Relações Exteriores, para termos o ministro da Saúde e até outras autoridades que aprovamos na Comissão de Relações Exteriores. Seria esse o apelo que eu faria, para que pudéssemos, de fato, ter atendido à solicitação do líder Ronaldo Caiado, mas que não se tenha o mesmo convite em duas comissões diferentes. Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, da minha posição não tem a menor dificuldade, senhor presidente, em poder acolher a sugestão do senador Jorge Viana que haja uma sessão conjunta. Em primeiro lugar, nós não estamos aqui para embaraçar ou para dificultar a ação de um ministro de Estado. Nós estamos aqui buscando esclarecimentos de fatos que são trazidos a nós pelo cidadão que mora no interior do Brasil. Ou seja, como ofereceram aos prefeitos a um custo menor médicos do Mais Médicos, o que ocorreu?
os prefeitos, até por uma questão orçamentária, eles dispensaram os médicos diplomados e que fizeram toda uma faculdade, também residência médica no Brasil. Então, ao invés de nós termos uma ampliação do quadro de médicos no interior, o levantamento feito, e até muito cuidadoso, do jornal O Globo, ele buscou exatamente os municípios mais distantes, ou seja, os municípios mais carentes, e nessa região é que eles detectaram aquilo que nós já havíamos colocado como sendo o risco do programa. Ou seja, os prefeitos, então, com isso, ao receberem este médico cubano, que não tem o conhecimento daquele colega que já está habituado com a realidade do seu estado, que conhece a epidemiologia do nosso país, que tem uma formação em nosso país, que tem, na maioria das vezes, residência já feita no Brasil, e que eles poderiam contribuir e podem contribuir muito mais do que um médico estrangeiro que vem sem o conhecimento e sem até o revalida. Aquilo que nós dizíamos que poderia acontecer, senhor presidente, Vossa Excelência, como médico que é, de um estado que sabe a extensão que tem a Bahia e também de Goiás, e se as dificuldades em se manter o médico no interior, o que ocorreu foi isso. A troca e não o acréscimo. Nós não tivemos um plus a mais de médicos no interior. Nós tivemos exatamente a demissão do médico diplomado e a vinda do médico, que foi do programa do Mais Médico. Isso é um primeiro ponto, senhor presidente. O segundo ponto, essa casa tem um compromisso, e nós, médicos, temos um compromisso com a saúde da população brasileira. Nós não temos compromisso com um programa de campanha eleitoral. Isso é importante que seja colocado aqui, independente da nossa posição partidária, independente de ser oposição, Vossa Excelência ser governo, essa posição do ponto de vista saúde, ela tem que ser suprapartidária. Do ponto de vista suprapartidário, todos nós comungamos com a tese de que é preciso de enfrentarmos o debate exatamente da carreira de Estado para médico, na área da saúde. Isso é fundamental. Não adianta nós tergiversarmos. Nós sabemos muito bem que o Brasil hoje, tá certo? Nós já formamos hoje 20 mil médicos no país por ano. A pretensão é de chegar a 30 mil médicos por ano. Infelizmente, a qualificação que é dada, ou as condições que são dadas a esses estudantes, estão longe daquilo que nós precisamos, para que eles estejam qualificados para o exercício da medicina, mas essa é a meta do governo. Agora, é inadmissível, inaceitável que não tenhamos uma política de governo do ponto de vista de admitir a carreira de Estado para médico, para que os especialistas possam ir para o interior do Brasil e lá terem uma condição que não fiquem na disposição do humor das lideranças políticas do interior e nem da condição orçamentária do município. Então, eu concordo plenamente em fazer a reunião conjunta. Eu gostaria de pedir aos pares, se todos tivessem a concordância, que pudesse acrescer, senador Jorge Viana, um fato que tem nos preocupado sobremaneira, que é essa realidade que o Brasil ontem foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como um país que está diante de um quadro de epidemia da dengue. A tese, o Estado de Vossa Excelência é o primeiro Estado, o meu é o segundo. O Estado do Acre está com mais de 1.000 casos por 100 mil habitantes. O Estado de Goiás está com 968 casos por 100 mil habitantes. O pior, o meu estado, senador, é concentrado no município de Cruzeiro do Sul, que é o segundo maior do estado, e é uma situação muito difícil que a população de Cruzeiro do Sul está passando. Tem um conflito do prefeito, que não segue uma cooperação com o governo. Caso de São Paulo também tem município que é epidemia comprovada, o maior estado do país. E pior, de cada 10, 9 são idosos. Dos que estão morrendo, 9 são idosos. É gravíssimo esse quadro e precisa ser debatido aqui no Senado. Então, eu gostaria de poder acrescentar, para finalizar, senhor presidente, que nessa... existe uma certa... Eu não consigo entender. A norma constitucional diz convocação.
Mas existe sempre por parte do governo a resistência da palavra convocação. Quer dizer, então, acho que nós tínhamos que fazer uma mudança na Constituição brasileira. Todo mundo quer que seja convite. E sendo convite, ele vem na hora. Eu não tenho por que essa obrigatoriedade. Eu estou cumprindo o meu requerimento, cumpre o que as normas regimentais e constitucionais determinam. Mas se pode ser mais rápido pelo convite, também não faço objeção da minha parte essa queda de braço por ser convite ou convocação. Terceiro ponto, e para finalizar, senhor presidente, é deixar claro também, para que ele possa ter, já que tem a assessoria dele presente, é que no orçamento, na rubrica específica Coordenação Nacional da Vigilância de Prevenção e Controle da Dengue, nós temos um projeto de lei aprovado no valor de R$14.300.000, aonde foi feita uma dotação inicial de R$13.770.000 no orçamento, empenhado R$7.948.000, liquidado e pago, zero, nem R$1. Ou seja, nós estamos diante de um quadro de epidemia de dengue no nosso país e com centenas de óbitos já confirmados nesse processo que cada vez causa mais temor, principalmente às pessoas idosas e aqueles que que são reincidentes da dengue, aí com condição do aparecimento da dengue hemorrágica, com sérias complicações e caminhando para óbito num percentual muito grande. Então, senhor presidente, se os colegas concordarem, eu gostaria de acrescer ao nosso requerimento, tá certo? Não só para discutir esse assunto do deslocamento dos médicos e a demissão dos médicos brasileiros nos municípios do interior, como também o fato específico e atual desse quadro de epidemia de dengue no país. Essas são as considerações que faço a Vossa Excelência. O senador Eduardo Amorim. Senhor presidente, quero parabenizar o senador Ronaldo Caiado pelo requerimento e dizer que, Caiado, é muito fácil compreender por que os prefeitos estão substituindo. Porque nos mais médicos não é ele que paga diretamente, quem paga é o Ministério. Então, o município não tem que dar contrapartida nenhuma. E quando ele contrata diretamente, sabe-se lá quanto o município tem que dar contrapartida num pacto federativo já extremamente justo, onde missões são passadas frequentemente para os municípios, mas não vai na mesma direção, no mesmo sentido, na mesma sequência, na mesma ordem, os recursos necessários. Então, mais fácil o prefeito passar a responsabilidade para o governo federal, ele que pague, e ao invés dele contratar realmente diretamente. E aí fica aquele questionamento. Mesmo com todas as mazelas que vivemos e convivemos no país, na educação e na formação dos profissionais da saúde, entre eles os médicos, será que os cubanos também são melhores do que a nossa formação? Então ainda tem todo esse questionamento, porque eles não foram nem submetidos a nenhum questionamento, a nenhuma prova, absolutamente nada. Até essa porteira foi aberta. Eu acho que o país precisa, sim, de profissionais, de mais médicos. Agora, isso se deve ao atraso que se teve aí ao longo das décadas na formação, na preparação, na qualificação dos profissionais. Será altamente previsível, mas com certeza esse não é o melhor caminho, porque o melhor caminho é investir no nosso povo, nossa gente, na nossa juventude, nos nossos profissionais. Então, parabenizo pelo requerimento. O segundo requerimento é similar ao primeiro requerimento. Então, eu pergunto ao senador Ronaldo Caiado se pode se incluir na sessão conjunta que foi proposta pelo senador Jorge Viana. Eu inclusive, quero... Concordo, presidente. Concordo plenamente e acho que tem tudo a ver, tá certo? E nós poderíamos discutir numa única sessão, exatamente, tanto com o ministro quanto com os convidados que fazem parte do segundo requerimento. E só para lembrar, Vossa Excelência, o convite daquele requerimento do Dr. Jorge Bastos, do DENIT, eu fiz rapidamente, ele compareceu. Eu creio que não existirá nenhuma dificuldade para se fazer a reunião conjunta e convidarmos. Eu tenho absoluta certeza que eles vão comparecer para esclarecer
as dúvidas de Vossa Excelência. Não, senhor presidente, eu queria agradecer e cumprimentar o senador Caiado, o senador Eduardo Amorim, pela compreensão. O senador Eduardo Amorim é médico também, o senador Caiado também é médico. E eu só aproveito para esclarecer que no artigo 50 da Constituição, ele estabelece claramente que é uma prerrogativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e de suas comissões convocar ministros. Mas aí nós temos um procedimento só para, no caso de uma convocação aprovada e não comparecimento, é crime de responsabilidade. Nós achamos que essa prerrogativa ela é fundamental para o Congresso Nacional. Quando a gente solicita o convite, aí eu estou falando por sermos da base do governo, da base aliada, é no sentido de apenas facilitar, porque o ministro de Estado também tem viagem, tem agenda, e o compromisso é esse, senador Caiado. Eu acho que cabe a nós, já que nós estamos lidando com temas da maior importância, que envolve saúde, uma epidemia de dengue que Vossa Excelência está, eu acho que vai formalizar, e eu apoio que esse tema da epidemia de dengue no país possa ser incluído imediatamente, isso tem urgência, sob pena de nós, então, quando formos ouvir, já termos uma situação ou agravada ou até já deixando de ser da gravidade que tem hoje. A imprensa tem noticiado constantemente, o número de mortes aumentado, são pessoas idosas e está em diferentes regiões do país, e aí cabe a nós, e eu assumo o compromisso aqui, o presidente Otton, que tem sido muito operoso, certamente fará um contato com a Comissão de Relações Exteriores para que o quanto antes tenhamos o ministro da Saúde com auxiliares, a OPAS também, que foi aqui fazendo esses esclarecimentos e nos colocando a informação precisa de o que é que está ocorrendo para que essa epidemia de dengue e outras questões estejam ganhando força no país e deixando a população mais que preocupada, está assustada em muitas regiões. Eu volto a falar, na região de Cruzeiro do Sul, no Acre, a situação é gravíssima. O governador Tião Viana, que é médico, tem no estado um controle na capital e em outros municípios, mas nessa região do Juruá é gravíssima a situação e precisa de uma ação do governo federal, do governo do estado e especialmente do município. Obrigado. Então eu vou colocar em votação, senador, pela ordem, senador Donizete. Bom, eu estou de acordo com o encaminhamento do requerimento. Quero fazer 2 comentários sobre a questão do Mais Médico e da situação dos médicos nas pequenas cidades do interior. Um dos problemas que os prefeitos enfrentam nas pequenas cidades do interior é que eles vivem sob a ditadura dos médicos, né, brasileiros, que só aceita ir trabalhar a hora que quer, do jeito que quer e num preço que aí a prefeitura muitas vezes não dá conta de pagar. Segundo, e eu tenho muitos amigos médicos, né, de longas datas, militantes, profissionais, e sempre dependo dos médicos também para cuidar da minha saúde. Segundo, o Tocantins teve uma experiência com os médicos cubanos bem lá atrás, né, que depois, por uma ação do CRM, os médicos tiveram que ir embora. A maioria dos pequenos municípios do Tocantins, depois que os médicos cubanos foram embora, ficaram às traças, porque não achou-se médico para ir para lá, né? E agora, com a presença dos médicos cubanos lá no nosso estado e outros médicos que foi para o Mais Médico, que não são só cubanos, há uma ampliação no atendimento nos pequenos municípios que nunca teve. Então, acho que se tem problema em alguns municípios, a gente precisa debater, em alguns lugares do país, nós precisamos debater. Agora, é preciso discutir também a situação em que parte dos médicos brasileiros, não são todos, impõem aos pequenos municípios na condição de ir lá prestar serviço de forma com a faca no pescoço dos prefeitos. Então, e digo isso porque tenho conhecimento de causa e vivo isso, acompanho prefeituras do interior do meu estado que passou e passa por essa situação. Por último, a cidade de Dianópolis ficou sem médico no hospital lá semana passada.
o secretário de Saúde do Estado acertou com os médicos na sexta-feira, que estavam em Gurupi, para ir para Dianópolis. Quando segunda-feira, na hora deles comparecerem lá para atender a população, eles avisaram que não ia mais. É uma situação grave porque a gente vive, por causa da quantidade pequena de médicos que o país ainda tem, numa situação muito difícil, principalmente nos pequenos municípios. Eu estou citando um exemplo prático. Eu estava em Dianópolis, assisti o drama do prefeito e do secretário de saúde, que os médicos combinou na sexta-feira e na segunda-feira não foi. Senador Otto, com todo respeito, senador Donizete, eu sou médico e nunca fui e não sou ditador. Mas eu acho que o que falta e o que está acontecendo não é a ditadura dos médicos, é a omissão do governo em não ter uma política de recursos humanos que diga quanto o profissional deve receber, quais as condições de trabalho que ele deve ter, enfim. Porque tenha certeza, senador Donizete, pior do que uma má remuneração é a má condição de trabalho. Volto a dizer, eu sou médico, o presidente da comissão também é médico, e não me incluo, e não sou ditador. O que precisa é o governo sair do seu comodismo e encarar e fazer uma política de recursos humanos de cima para baixo e que diga como fez com os mais médicos. Por que o governo federal paga os mais médicos diretamente e não paga o programa de saúde da família diretamente? Por que o governo federal não institui a carreira para os profissionais da saúde? Por que ele não enfrenta isso? Então, o que existe, na verdade, na minha opinião, e como conhecedor realmente dessa área, é a omissão por parte do governo federal, que não faz os enfrentamentos que deveria fazer. Enquanto isso não acontecer, vamos conviver, infelizmente, com essas e com muitas outras mazelas na saúde, e o povo, com certeza, morrendo aí em muitos cantos. Senadora... Senador Eduardo Amorim, eu, quando disse, eu fiz o destaque, que não são todos, mas que tem médicos nessa situação, né, que são mercenários nesse aspecto, tem. Mas eu não digo que são todos e respeito muitos que dedicam a vida à saúde, entendeu? E dedica bem. Brasileiros que eu conheço que dedicam a vida à saúde com afinco e com amor. Agora, que os municípios no interior do país passam por situação assim, por alguns ou por parte dos médicos, passam. A gente não pode tampar o sol com a peneira. Senhor presidente, eu não poderia... Vanessa... Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Graziotin. Senhor presidente, só uma questão, só 30 segundos, senhor presidente. Vossa Excelência me concede pela ordem. Pela ordem primeiro. Desculpa. Depois eu passo para Vossa Excelência. Pois não, senador. Se o senhor quiser, não há problema nenhum. Pois não, senador Ronaldo Caldera. Eu agradeço a... Senadora, abre mão. Agradeço a senadora Graziotin. Mas, senhor presidente, é lógico que essa matéria vai fazer parte do momento da discussão da vinda do senhor ministro aqui. Mas eu gostaria de pedir ao senador Donizete que nós realmente elevássemos o debate. Eu acho que nós não podemos mais partir para essa tese de querer criar um Brasil, nós contra eles, tá certo? Eu acho que não é por aí mais a política do Brasil. Agora nós temos que mudar a maneira de governar o país. Essa tese de querer sempre achar responsável, julgar nos ombros dos outros, tá certo? Jogar índio contra produtores rurais, jogar negros contra brancos, jogar pobre contra rico, jogar médico contra cidadão necessitado na área da saúde. Eu acho que não é esse aqui, principalmente na casa maior, na casa alta do legislativo brasileiro, esse nível de debate. Eu acho que eu me orgulho de ser médico, tá certo? Sempre exerci com dignidade, altivez e com ética a minha profissão e exerço até os dias de hoje, com 40 anos de formado. Então eu não posso de maneira nenhuma admitir que seja tratado como um processo chamado de ditadura, de mercenário. Eu acho que não dá para adjetivar, nem muito menos colocar uma carreira nobre como essa, digna como essa, nesse patamar de adjetivação. Da minha parte aqui, a minha repulsa a essa maneira de se dirigir à minha classe, tá certo? E como tal, presidente, eu gostaria que o debate fosse feito não na pessoa específica do médico, mas que fosse trazido um debate aqui, um debate de uma política de governo para discutirmos o problema de saúde da população brasileira. É muito fácil demonizar a figura do médico e, por trás disso, esconder as mazelas, as bandalheiras e as corrupções praticadas com o dinheiro da saúde. Muito obrigado.
Senador Caiado, Vanessa Graziotin. A senhora cede para Se é para acabar esse debate, eu cedo sem problema nenhum, senhor presidente. Vamos acabar. Eu posso até Donizete. retirar a situação colocada, no sentido que eu coloquei que ela é verdadeira, e eu fiz distinção para não colocar todos no mesmo balaio, entendeu? Agora, quem tem usado na discussão no Brasil hoje, eles contra nós, e quem tem sido agredido dioturnamente, taxado de bandido, etc., não é a oposição, não. É o governo, é a situação que tem passado por isso. Então, às vezes, é muito fácil para mim, quando é comigo, eu não concordo. Quando é com outro, dane-se. Não, eu também quero partilhar de que o Brasil é um só, que nós somos todos brasileiros e que a gente precisa construir, inclusive, um pacto em defesa da nação, né? Agora, com relação ao serviço de saúde, eu concordo com o que falou o senador Amorim. O governo tem mais a fazer e precisa fazer e está fazendo. O Programa Mais Médico foi um recurso para superar um problema grave que nós estávamos enfrentando, que não dava para resolver só com os médicos brasileiros, infelizmente, né? Porque depois de 500 anos, a gente não conseguiu ter médico suficiente para atender a população. E aí o governo teve que dar a mão do Programa Mais Médico, que é um programa que tem resultados extraordinários, certamente com as suas imperfeições, né? Então, não quero entrar e nem vou rebaixar o debate aqui, não. Eu quero fazer o debate e quero ser sincero também com todos os colegas aqui. Eu falo daquilo que vejo, que sinto e que vivo lá onde eu estou, no meu contexto, onde eu trabalho, onde eu viajo todos os finais de semana visitar os municípios. Senadora Pois não. Vanessa. Muito obrigado, senhor presidente. Eu estou tentando adquirir a paciência com Vossa Excelência, senhor presidente. Quero dizer que tenho tido muito bons resultados. Mas, enfim, senhor presidente, eu creio que... Realmente eu tenho muita paciência. Isso é importante, né? Por isso que eu estou cercada de uma outra aqui do meu lado, que é para ver... Mas essa não tem paciência, não. Alice da Mata, não. Bom, vamos Ela, ver se tá inclusive, tem um... Eu não vou falar o nomezinho dela, que a gente chama lá na Bahia, mas... Aliás, eu vou dizer, ela, quando era prefeita, era muito dura, a gente chamava ela Antônio Carlos de Saia. Antônio Carlos Magalhães. Lá, acho que lá tem muitas mulheres que são conhecidas assim. Tem 2 deputadas federais aqui, senador Otto, que não são diferentes. Deputada Moema, deputada Alice em Portugal, é danada. As baianas são danadas. Mas senhor presidente, não é à toa que vem, vamos rodar baiana, vem daí, né, o termo. Mas, senhor presidente, eu me inscrevi apenas porque, primeiro, eu considero esse debate muito importante. Eu acho até, senador Caiado, eu quero concordar com a proposta apresentada pelo senador Jorge Viana. Semana passada, nós já caminhamos nesse sentido, fizemos este acordo na Comissão de Relações Exteriores. Acho que nós poderíamos reproduzir o que aprovamos lá aqui, exatamente, fazermos um debate, mas eu viria, senador Caiado, isso como um debate inicial. Eu acho que o que nós temos que fazer, eu quero me dispor, senador Otto, me dispor a colaborar, a ajudar. Nós temos que fazer um grande seminário para debater o Programa Mais Médicos no Brasil. Eu acho que vale muito a pena. Estivemos eu e senador Humberto Costa recentemente em Cuba, numa convenção internacional, Cuba Saúde, saúde pública, muitos países presentes. Eu participei de um debate, senador, sobre mais médicos, não só no Brasil, mas que são operados em várias partes do mundo, que eu fiquei fascinada com a profundidade e a qualidade do debate, que envolveu não só médicos brasileiros, mas de vários outros países, e cubanos também, envolveu gestores, não só brasileiros, mas de vários outros países, e do Brasil, gestores de todos os partidos políticos, de todos, depoimentos que eu acho fundamental que se traga ao Congresso Nacional. Aí sim, a gente pode, nesse momento, convidar Jean Keige, o EMA. O Jean, até onde eu sei, ele era subchefe da Secretaria de Relações Institucionais. Eu não sei que ele poderá ajudar aqui no debate, mas podemos, num seminário, trazê-lo. Como podemos também convidar, o Eider é o coordenador do programa Mais Médicos,
como poderemos convidar o ex-ministro Alexandre Padilha, né, para esse seminário. Eu acho, senador, o senhor propiciou de uma forma assim, muito prestativa um acordo na Comissão de Relações Institucionais, de forma que, nesse primeiro momento, virá Ministério da Saúde, Ministério Ministro da Direitos Humanos e a OPAS, não foi? E a OPAS, que, na realidade, é com quem o Brasil assina todo o convênio do programa Mais Médicos. Eu acho que poderíamos aprovar a mesma coisa aqui, senador. Eu não estou apresentando nenhuma novidade, o senador Jorge já apresentou, e marcarmos posteriormente esse grande seminário, que eu acho que o Parlamento brasileiro, depois de mais de um ano da execução e da implantação desse programa, carece sim de um aprofundamento no diálogo e na avaliação desse programa, que eu considero muito importante para a saúde e para o nosso país. Senhor presidente, eu quero não só acolher e também, comum com a tese do senador Jorge Viana, que o quadro da dengue é um quadro de urgência urgentíssimo. Essa situação é um quadro já de epidemia, com um crescente número de óbitos. E também dizer à senadora Graziotin que eu estou tentando articular a minha agenda para poder estar no estado dela, aonde no estado do Amazonas eles já promulgaram a lei e será isso informado a toda a população, a todos os amazonenses. Presidente, Vossa Excelência, como médico colega, é que eles já criaram no estado, criaram agora no estado do Amazonas, foi o primeiro estado do país a criar a carreira de médico, carreira de estado para médico lá no estado. Então, veja bem, já que o governo federal não deu esse passo, tá certo? O estado do Amazonas já teve a sensibilidade de dar condições de estabilidade para que os médicos especialistas pudessem ir para o interior, tendo ali, como colocou o senador Amorim, toda uma condição como se tem hoje um promotor de Estado, como se tem hoje um juiz de direito, tá certo? Uma carreira definida, as condições que vão dar a ele a condição de ascender na carreira, a garantia da sua aposentadoria, salários competentes. Então, isso é algo que mostra que nós podemos achar a nossa solução com os brasileiros formados aqui. E ninguém está excluindo quem quer que seja que venha de fora. Nós estamos abertos ao mercado. Eu acho, nós médicos, nós somos apenas refratários a uma tese. É que eles querem colocar no Brasil uma pessoa que não é obrigado a, em primeiro lugar, trazer o seu diploma reconhecido, em segundo lugar, fazer uma prova de conhecimento mínimo. Isso é inaceitável em qualquer lugar do mundo. Não se pode dizer que se precisa de médico e, como tal, pode chegar qualquer cidadão no Brasil e ser rotulado de médico sem que tenha sequer um diploma reconhecido e uma condição mínima de passar por um revalida. Eu pergunto, qual é o país do mundo aonde se entra um médico sem ser ali avaliado pela sua metodologia ou suas regras locais? Não tem. Então, da nossa parte, nós não temos nenhuma posição contra a vinda de médicos. Podem chegar todos. Se mostrarem competência, que cheguem. Interessante é que tudo que eu fiz no Brasil, todo o meu pós-graduação, toda a minha residência médica, todo o meu curso médico, quando eu cheguei na França, não pude ter o título de médico, não. Fiquei lá sendo exatamente monitorado pelos tutores e professores que me limitavam a minha ação lá naquele país. Vossa Excelência também. Então, essa é a posição nossa. Nós não chegamos em país nenhum do outro, médico, residência feita, mestrado feito, e nem por isso nós podíamos botar a mão no doente na França. E muito menos prescrever. Então, o que nós estamos pedindo é que haja também uma atitude que seja similar àquela e que nos foi concedida por Juscelino Kubitschek em 1952, a réplica do Conselho Federal de Medicina francês. É isso que nós não podemos deixar com que o governo, principalmente o ex-ministro Padilha, desmanchou, destruiu com a medida provisória. É uma luta nossa em recuperarmos essa prerrogativa que nos foi retirada desde a época de Juscelino Kubitschek, em 1952. Senador Rigor. Senhor presidente, eu objetivamente vou votar favorável ao requerimento do senador Caiado. Agora, sem querer alongar muito esse debate, eu considero que, nesse tema, tanto o governo quanto a oposição erra, na minha opinião.
de uma forma muito sincera. O governo erra porque resume, às vezes, a questão do problema da saúde a colocar mais médicos. Quando precisa, além disso, também colocar equipamentos, melhorar as condições de trabalho, dar condições adequadas para o médico trabalhar. E também, quando paga governos estrangeiros, ao invés de pagar o profissional que está trabalhando ali. Eu considero que isso, na minha opinião, não é correto, porque não é só o problema de médicos, é também o problema de equipamentos, de instalações físicas, de falta de hospitais, de centros de saúde. Agora, a oposição erra, na minha concepção, quando simplesmente fica contra um projeto que veio colocar médicos em grotões desse país, em lugares humildes desse país, onde não tem não tem nada, absolutamente nada. Então, você ter um médico ali, na minha opinião, é algo positivo e que deve ser encarado com lucidez, porque é algo positivo. Você ter um médico ali colocado pelo Estado num lugar humilde para atender a população carente daquele lugar é algo positivo e que precisa ser reconhecido. Então, não é porque simplesmente veio do governo que tem que ser simplesmente contra de forma simples. Então, na minha concepção, há um erro tanto da visão do governo quanto da visão da oposição, sem querer me estender muito aqui nessa questão, porque uma pessoa que está precisando de um atendimento médico e não ter esse atendimento, aí é melhor que ela tenha um atendimento, mesmo que não seja o mais adequado, é melhor que ela tenha algum atendimento. Não, eu defendo que tenha um controle, Vamos voltar, senador Caiado. Eu defendo que tenha um controle por parte do Estado. Eu acho que deixar o debate para o dia da audiência, né? Para tocar aqui a reunião. Isso é uma coisa muito... Tem que ter muitas nuances para discutir. Mas eu defendo que o revalida seja... Certo. Muitas nuances. Eu tenho tem vários médicos aqui, né? Tem o Eduardo, o Caiado, o Humberto, acho que é mais aqui. Eu tive um professor de medicina e cirurgia, talvez tenha sido o maior cirurgião que eu conheci em minha vida, Fernando Filgueiras. Até prestar uma homenagem a ele, tem lá um prédio bonito com o nome Fernando Filgueiras. Ele operava de cabeça, pescoço, ortopedia, traumatologia, coração, é um cirurgião geral completo. Ele dizia sempre o seguinte: medicina 90% se resolve com duas coisas: boa vontade e aspirina. E eu acho que salvar a vida pela mão de um médico cubano, brasileiro, acho que não tem muita alteração. Mas essa é uma questão que tem discutido. Uma coisa que eu queria falar aqui, viu, Caiado? Senador Caiado, eu fui secretário de Saúde em 91 a 94. Brasília só tinha um prédio do Ministério da Saúde, tem 5. O que eu acho é que se concentrou demais aqui as decisões e se jogou as atribuições para os prefeitos, para os governadores, colocou os prefeitos e governadores perto dos problemas de saúde e longe dos recursos. Essa é que é a grande realidade. Então, essa hiperconcentração de poder aqui na área de saúde dificulta muito as ações. Quem conhece município como eu conheço, como muitos conhecem aqui, sabem disso, que não há como um prefeito recebendo R$18 por ano para atenção básica à saúde, resolver dengue, resolver atenção à saúde, não há como. Ou resolve a questão do financiamento, ou não vai se resolver absolutamente nada. Só uma coisa, senhor presidente, eu defendo também que médico seja carreira de Estado nesse país. O senador Humberto Costa. Senhor presidente, eu quero dizer que acho muito pertinente a aprovação desse convite ao ministro da Saúde, como acho pertinente a realização desse seminário proposto pela senadora Vanessa Graziotin, até para que todos os senadores e as senadoras possam
conhecer os resultados do programa Mais Médicos no nosso país. Infelizmente, essa pesquisa foi divulgada na semana passada, quando nós estávamos na proximidade de um feriado, e geralmente a atenção das pessoas está dirigida para outras coisas. E a pesquisa que foi divulgada pelo Ministério da Saúde demonstra um grau de satisfação com o programa Mais Médicos, que eu creio que há poucas políticas públicas, não só no Brasil, mas em outros países também, que tenham um grau de aprovação. A aprovação do programa, por exemplo, ela é superior a 85%. A aprovação dos médicos que fazem parte do programa é de 92%. Esse esforço desesperado que a oposição faz de desqualificar o programa e até mesmo de tentar cancelar o programa, há um projeto de resolução aqui no Senado que pretende desfazer o convênio do governo brasileiro com a OPAS e com o governo de Cuba, deveria ser defendido lá onde está a população. Deveriam ir nas comunidades indígenas do Brasil inteiro, deveriam ir nos assentamentos de reforma agrária de todos os estados do Brasil, nas periferias das grandes cidades e dizer às pessoas que aquilo não presta, que vão acabar com aquilo ali para fazer não sei o que no lugar. Nós participamos daquela comissão especial que debateu a medida provisória do Mais Médicos, e o que nós ouvimos aqui, senador Otto Alencar, é que os casos de erro médico no Brasil iriam se multiplicar com a vinda desses profissionais. Eu não ouço falar. Ao contrário, ouço falar em outras situações, até de coisas muito mais complexas do que essas. E eu acho que, a exemplo do presidente Obama e do governo americano, dos Estados Unidos, as pessoas deviam olhar de uma maneira um pouco diferente para Cuba. Cuba, por exemplo, foi o país que conseguiu, o único na América Latina e América Central, que conseguiu cumprir todas as metas da Unesco no que se trata de educação para todos, recentemente divulgado. Todas as metas do milênio na área da saúde já eram cumpridas por Cuba há muito tempo. Seria tão interessante que algumas pessoas aqui que falam de forma tão virulenta contra a política de saúde de Cuba fossem ver o que nós vimos, eu, Vanessa, alguns deputados, lá, o funcionamento de uma policlínica. Pobre, não tem nenhum luxo nem nada, mas altamente resolutiva, ao lado de uma unidade básica de saúde onde o médico mora no primeiro andar, a enfermeira mora no segundo andar, dentro da comunidade que eles atendem. E a gente pergunta, sim, mas não é ruim morar aqui na comunidade? Não, eles disseram lá. Assim a gente conhece melhor a problemática de saúde da comunidade. Quando a gente sabe que no Brasil, infelizmente, há muitos profissionais que dizem, Deus me livre, eu quero lá estar na minha casa para o cara chegar sábado, domingo ou qualquer dia de noite com um problema para eu resolver. Então, seria tão interessante que as pessoas pudessem conhecer, pudessem ver o que se faz hoje em Cuba em termos de pesquisa, inovação, novos medicamentos. Os americanos são muito mais inteligentes do que muita gente que eu conheço aqui, porque eles estão querendo ir para lá exatamente para se associarem com esses centros de pesquisa, aproveitarem descobertas que estão sendo feitas lá. Então, eu quero aqui dar o meu reforço, não somente para a aprovação desse requerimento, como para que nós organizemos. Seria interessante que a gente sentasse a senadora Vanessa para que pudéssemos fazer esse seminário sobre o Mais Médicos realmente. Eu vou colocar em votação, que foi proposto aqui pelo senador Joaviano, com a concordância do senador Ronaldo Caiado, para um convite ao ministro da Saúde e outros representantes do governo de uma audiência conjunta com a Comissão de Relações Exteriores para debater esse assunto, que é um assunto importante. Eu louvo, inclusive, a iniciativa do senador Ronaldo Caiado
de tratar desse assunto e nós vamos fazer o mais rápido possível, dentro da possibilidade, exatamente, acrescido dessa questão da epidemia de dengue no Brasil. Então, os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado.